Então a gente vai começar essa entrevista. Gostaria de pedir para o senhor se apresentar, o seu nome completo e idade. Dorivaldo João Stam, o único Dorivaldo que eu encontrei até hoje. Dorivaldo João Stam, S-T-A-M-M. Isso é de alemão, teimoso, repetitivo e perseverante. Idade? 70 anos. Qual a data do seu nascimento e local? 16/2/54. Tu quer saber o local mesmo? Distrito de Bela Vista, município de Três Passos. Interior de Três Passos. E quem eram seus pais? Armindo e a Celina Stam. A Celina com C. Eles eram naturais de onde? Eles eram naturais lá de Três Passos, do interior de Três Passos. Ah, parei. O pai era natural de 3 de Maio e a mãe de Três Passos. Ele é do interior de Três de Maio, é do Mato Queimado. O senhor sabe como eles se conheceram, onde casaram? Ah, não sei, isso... Umas bailantas por lá, né? É coisa muito do interior, né, naquele tempo, né? É, mas não sei. Eles moravam lá numa distância de... uns 3, 4 quilômetros longe, da família do outro, né? Eu acho. Casaram em Três Passos? Casaram em Bela Vista, Três Passos. Agora o local, bem certo, casaram ali. O que o senhor pode dizer sobre os seus pais? Bom, aí tem polêmica, né? Eu perdi a mãe quando eu tinha 7 anos. 7 anos incompleto. Num acidente de veículo. Moravam lá em Três Passos ainda? Morávamos em Três Passos. Junto, na mesma propriedade, numa casa separada com meu avô, que morava do lado. E os seus pais eram agricultores? Meu pai era agricultor, mas quero falar um pouco sobre ele. O meu pai era um agricultor, mas com uma cultura e uma sapiência acima da média dos agricultores. Ele era um homem líder na igreja, foi presidente de uma associação lá que cuida do cemitério da Bela Vista, uns 30 anos, eu acho. Sempre ele. Era muito harmonioso com a vizinhança, muito servidor, e era meio, quando tinha encrenca, ele era meio juiz de paz, ele ia lá no meio da turma, ele acertava. Um homem que não falava muito, escutava bastante. E um homem que gozava de um prestígio, né? Por isso que eu digo que ele era acima da média, porque ele tinha um prestígio pela seriedade e pela transparência com que ele vivia e convivia com os demais. Então ele era um homem... Faleceu com 95 anos e meio, esses dias, faz uns 2 ou 3 anos. Aqui em Chapeta? Lá em Três Passos. Ah, ele morou lá sempre? Sempre morou lá. Sempre morou lá em Três Passos. Da família Stam, tinha mais familiares? Sim, ele tinha um irmão e mais uma irmã, a Érica, a Otinila, e mais 4 irmãs. Ele era o filho mais velho e o líder.
Uma família relativamente pequena para a época. Sim, não era tão grande assim, na verdade. E os seus avós, que eram vizinhos? Meus avós paternos, nós morávamos junto do lado, muitos anos. Talvez da época que eu nasci até até uns 12 ou 13 anos, nós morávamos junto e trabalhava em conjunto na roça. E os avós maternos moravam num distrito ao lado, entendeu? Né? Que dava esses 4 quilômetros, né? E também agricultores. Aí eles sim tinham uma família numerosa. 17 a minha vovó pariu. A vovó materna. O senhor conheceu todos os seus avós? Sim, conheci os avós e conheci os meus tios e tias todos. Qual que era o nome dos seus avós por parte de pai? Pai? Avós por parte de pai? Os seus avós paternos. Sim, Alfredo e Irene Stam. E por parte de mãe? Osvaldo e Alice. Sobrenome? Leonhardt. L-E-O, Leo, N-H-A-R-D-T. Leonhardt. Também é alemão? Deutsch von Driven. Ou Dreck von Driven. Todos de lá. E da sua família, o pessoal conversava em alemão? Só. Graças a isso eu falo hoje. Alemão gramatical e dialeto também. Eu falo. E entendo muita coisa, né? E falo um pouco de inglês também, em função disso. Aprendi no colégio em Três Passos. O dialeto é o Hunsrück? É, Hunsrück. Dialeto é Hunsrück. Às vezes dizem Hunspucklich, que é a mesma coisa. Que isso, Hunsrück quer dizer a região lombardo, né? E tem os pomeranos também. Tem os pomeranos também, mas também não deixa de ser dialeto. Para nós aqui, né? E o que o senhor se lembra, se recorda dos seus avós? Qual a melhor recordação deles? Há tantas assim, né? Mas não sei de que linha que eu vou te dizer agora. O vovô paterno, talvez dali que eu também tirei, vem a genética da minha sina, pronto para ajudar todo mundo. Quem fosse até ele ia dar um jeito de ajudar, naquela época, né? Eu sei que ele financiava muitos familiares e amigos, e daí o vovô. E a vovó era uma dona de casa e tal, mais pacata, né? E o que ele gostava, ele era um homem muito sereno, então depois do almoço, nós nem sempre almoçávamos na mesma mesa, às vezes, quando a mãe era viva, nós almoçávamos na minha casa, mas depois passamos a almoçar na casa do vovô. E quem servia nós era uma tia que veio morar aí, que faleceu há pouco tempo aqui, veio aqui, que eu trouxe lá do Paraná de volta aqui para Três Passos, para Chapeta. A minha tia, né? E os filhos dela, um mora aqui ainda. Adversário político ferrenho meu. A minha tia e o vovô gostavam de entoar eles sempre cantavam umas canções em alemão para nós. Depois do almoço, eles sentavam do lado da fogão a lenha, e a gente almoçava e já não saía correndo, e sentava ali em roda, e o vovô contava umas historinhas e cantava umas modinhas em alemão também. Contava umas histórias dos familiares, né? Ele sempre contava as histórias dos familiares, até onde é que ele conseguia chegar, e daí às vezes ele cantava umas modinhas em alemão para nós. Isso é a principal recordação que eu tenho dele. Ele contava sobre os antepassados? Falava muito sobre os antepassados. Nome, familiar,
ligação familiar, parentesco, isso ele falava tudo, né? Ele conseguia trazer a árvore genealógica para perto e até onde ele conseguia alcançar, ele contava. Bacana. E os seus avós vieram da onde? Venâncio Aires, os paternos. E os maternos? Os maternos eu não sei. Essa especialidade não. Porque a gente teve muito pouco de tempo assim, de conviver perto como com os avós paternos. A gente morava junto ali, entendeu? Então sobrava tempo, eles contavam. Eles também tinha muita história para contar, mas a gente nunca teve, porque lá a gente saía passear, ia nos fins de semana, e de vez em quando, né? Aquela convivência. A gente convivia muito. Eu até, assim, aos meus 15 anos, depois a história vai aparecer, 16 anos, eu convivia muito com eles. Depois, hoje sumiram tudo. Agora tem umas aí no Face e me provocando para colocar de amigos e coisa nada. Eu não sei. Mas a minha irmã que mora aqui embaixo, ela sabe mais. Ela veio mais tarde, um pouquinho de Três Passos para cá, então ela tem mais afinidade principalmente com o pessoal dos avós maternos, porque isso aí, de 17 sobrou 15. Imagina a multiplicação disso, quanto dá isso. Tu reclamou antes que a família era pequena, do avô paterno, mas do materno era exagerado demais. E o senhor se recorda de alguma história deles contarem por que decidiram vir para essa região lá para Três Passos? Não, essa história, por que não? É aquisição de terras e sobrevivência, que no lugar onde é que eles estavam era migração para melhorar, para adquirir patrimônio, para poder construir uma sustentação melhor para os familiares que vinham depois. Né? A ideia deles era isso. Nós vamos, que nem o meu avô veio aqui debaixo, isso é depois da alegria aí, numa sanga que tem ali, é mato queimado, mais lá embaixo. Quando tu passa mais por baixo lá, passa em São José do Inhacorá, já, daí tu começa a subir para cima, tu vai no mato queimado ali. O meu pai nasceu ali, daí eles foram para Três Passos. E o meu avô levou mais 2 irmãos na época. Um foi lá para cima, para perto do Rio Turvo, de Tenente Portela, e o outro foi para Tiradentes do Sul, morar lá. Perdi o contato com essa gente toda, né? Com essa minha vida política aí. Isso é muito trágico, né? Porque tu não vê nada do lado, né? Só vai. A mil. Mato Queimado, na verdade, é São José. Eu acho que é. Hoje é São José. É, pode ser. Na época era 3 de Maio. É, mas eu não sei se não é um pouquinho mais para cima e pertence ainda para 3 de Maio, aquele pedacinho lá. É que ali é bem... Onde é que nós morava, Onde é que nós morava ali, eu acho que é 3 de Maio ainda. Eu vou ter que ir lá ver. Eu sei que o meu irmão trouxe meu pai lá de Três Passos. E um dia ele é militar da reserva, o meu irmão é tenente da reserva. E daí ele pegou o pai e trouxe, hoje vamos visitar lá as suas terras. E aí começou a fuçar por ali, bate aqui, bate ali. O pai, uma coisa ele lembrava, era aqui, é tudo diferente, né? Porque as mutações, as modificações, o homem vai mudando. E ele encontrou alguém lá da época dele? Não, acho que encontrou, eu não falei com ele, porque daí depois, logo em seguida, ele tinha uma companheira uma época, e veio até uns dias em Santo Augusto, ela veio a falecer ali, depois ele veio acompanhar ela ali para não deixar ela sozinha, né? Veio morar com ela uns meses aí, depois voltou. Mas daí depois, logo, um dia eu trouxe meu pai aqui para dentro. Daí eu provoquei ele em umas coisas assim, sabe? Das broncas que ele separava dos vizinhos lá. Dava uma bronca lá no Peral, para dividir soja, colhiam soja com as maquininhas fodidas, puxadas a boi, e encrencavam. E daí o ditado diz, temos que chamar o Mindo Estamos, alemão lá. Uns diziam Armindo, né? Os outros o Mindo. Tem que chamar o Mindo Estamos para vir aqui e acertar isso aí. Né? E daí o meu pai, em vez de mandar eles a merda,
subia, botava um bacheiro e um pelego em cima de um gateado marchador lá que nós tínhamos lá, um cavalo, né? E lá saía ele, nós media no calor, e descia os peral lá e para separar. Aí ele me contou que um dia ele separou a parte de um e de outro. E não sei, um daqueles chegou a reclamar, né? E aí o velho apelou para o exagero, né? Disse, ó, eu divido uma vez só, está certamente igual para um para outro, tu carrega tuas coisas e ó. Eu nunca tinha visto meu pai dizer isso. Ele me contou aqui. Agora, uns 3 anos atrás, estava aqui, né? Minha irmã mora aqui embaixo. E lá nessa região era um reduto dos evangélicos. Sua família era evangélica? O meu pai era líder da igreja, ajudou a construir a igreja em Bela Vista, Três Passos, colocava umas fotografias na janela, quem doou aquela janela para a igreja ficava ali, fizeram uns, né? Eu sou da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, IECLB. Sempre fui, aqui também, eu fui grande líder, presidente, secretário, fiz o uso capião daquela igreja lá em cima e depois, por causa de política partidária, começaram a me humilhar nas piores horas quando eu estava preso, como os meus filhos. Chegou na hora de passar a primeira comunhão e daí colocavam intransigências e barbaridades, entendeu? E hoje tem 2 instituições que conseguiram me empurrar para o corredor. O PP, partido político, e a Igreja Evangélica Confissão Luterana. Não bota mais os pés lá faz anos. Mas sou IECLB, continua. Mas não participo da minha congregação religiosa. Sempre fomos, e o meu pai era líder, e o vovô também, né? Sempre ponteiro, sempre na frente, ajudando a construir, participando. E aí depois precisava resolver o problema do cemitério da Bela Vista, que é grande, maior que o nosso aqui. E eu sempre comandou aquilo lá. Ele que fazia as reformas e organizava e recebia os pagamentos. E as famílias tinham que é particular, essa família paga uma anuidade, não é que nem aqui tudo tem que ser público. O poder público tem que resolver tudo. Todo o poder público. Ninguém quer botar um pila no bolso. Não tem, na cultura é totalmente diferente, né? No meu pai, não. Meu pai foi, não sei se é 40 anos, 50 anos, eu não sei quantos anos é, mas é bastante. A minha vida inteira eu lembro que o pai era presidente daquele cemitério, antes de chegar em Bela Vista, Três Passos, fora Três Passos, antes de chegar em Bela Vista mesmo, daí tem a Vila do Garmas mais pra cá, daí tu olha pra cima assim, tem um cemitério da Bela Vista em cima, mais em cima, escondido atrás, tu vai ver uma venda de ferro velho ali, daí logo pra cima o cemitério em cima lá, e lá nós enterramos ele também, num cantinho, apertado, uma cola, botamos meu pai lá dentro, pronto. O resto só fica uma história, os bons feitos, as contribuições. Eu queria ver um pouco sobre a origem da sua família alemã, se tem alguma herança que o senhor, além da língua, que a sua família cultivava da cultura alemã, algum prato, alguma comida, música, que o senhor considera assim que da cultura alemã que se cultivava na sua casa? Tá, mas a minha família até onde? Do pai e da mãe ou mais para diante? Ou... Da convivência com seus avós, os seus pais? De comida, daí já nós vamos estar bem abrasileirado. Mas de música, por exemplo, música de bandinha. Onde a valsa e a marchinha são e as rancheiras são as música de bandinha. Generalizadamente, esse é o tipo de música que se apreciava. Todos, até hoje eu ainda às vezes eu pego e quando eu estou sozinho e que eu posso escutar, que ninguém me vai atrapalhar, eu encher o saco ou questionar por que eu estou escutando isso ou não estou. Então, quando eu tenho uma oportunidade, eu escuto. Ainda preservo o costume de escutar isso, né?
E de pratos típicos, a cuca, carne Sei. de porco, Não, sim. chucrute, Muito, muito isso. Sim. Mas eu uma não. lembrança do... Mas isso não era uma coisa assim, nós não tínhamos essa afinidade assim muito saliente, tá? Era mais, jamais pega um pouco de todo mundo e faz a comida aí, né? Não é que nem o italiano, por exemplo, que pega a polenta e tá ali, entendeu? Nós também gostávamos de polenta, né? Cuca, sim. Cuca, essa aí, cuca recheada com cashmere, que é o derivado do leite, nós chamamos diferente, como é que é? Mas é cashmere. Até hoje. Eu vou no supermercado, se não tiver a cuca de cashmere, não quero outra. Não vem com essas coisas aí, não se quer isso ainda. Tem que ser com cashmere. E o único que faz é a padaria lá em Santo Augusto, na avenida lá. Eles fazem de montão, dá para buscar de caixa lá. E cerveja? Sua família tinha o hábito dele? Até se tomava, mas não muito. Não eram muito beberrões, não. Nesse lado é muito pouco. E o meu pai, durante longos anos, não tomava cerveja gelada. Que ele diz que ele queria tomar cerveja in natura, porque ele acha que a cerveja gelada às vezes prejudicava, o frio demais prejudicava a saúde. Ele questionava isso, entendeu? Meu pai era meio antes desse negócio, né? Botar produto químico em animal para fazer curativos. Não, vamos parar com esse troço aí. Aí ele conta história, muita história, entendeu? Né? E cerveja, assim que eu... E também o meu avô lá embaixo, né, que era mais... O meu vovô materno, sim, esse gostava de cerveja e era festeiro. No final de semana tinha que ter uma cervejinha e dança. Lá na casa dele é o que mais eu vi dança na minha vida, entendeu? Né? Na minha família paterna, não. Não era muito isso. Mas a preservação, nós tivemos também alguns óbitos no meio disso tudo, entendeu? E esse pessoal preservava muito essa questão de luto anual, e às vezes, então tinha muitas essas intercalações aí, entendeu? O vovô lá embaixo, o vovô lá era mais liberal, o vovô materno. Lá é festa, galinhada, churrasco de vez em quando, e mais muita cerveja e muita dança. E muita bandinha. Esse era o show. E os seus avós faleceram lá em Três Passos? Faleceram todos lá. Faleceram lá e estão enterrados lá também. Tem mais alguma lembrança da família Leonhardt? Da propriedade deles, onde eles moravam? Sim, lembro. Tinha uma sanga que passava na propriedade do vovô e nós pescava muito cará, que nós chamava de carutos, cará, joaninha e alguns lambaris também. Isso a gente pescava muito lá. Ia para lá, logo já estava na sanga e pescando os peixinhos. Aí descia, depois que nós fomos, que crescemos um pouquinho mais, a gente descia mais longe, em direção, que aquela sanga ia em direção ao Rio Turvo, que passa lá embaixo, faz a divisa. Mas daí a gente ia no rio já mais, em direção ao rio mais grande, né? Na verdade era o Lajeado Molina, que até hoje existe lá. E este depois desemboca no Turvo. A gente pescava muito, era muito de pescar, fazer pescaria. Essa lida da agricultura lá no começo, dos seus avós, dos seus pais, porque depois a agricultura já da sua época ela já foi evoluindo assim. Não, depois quando eu vim para cá, o tempo que... Porque eu tenho assim, o período que eu estava na agricultura, depois eu passei para a escola de segundo grau, e daí eu passei para o comércio,
e depois eu vim aqui para Chapeta, comércio e política. Essa é mais ou menos a minha sequência. Lá onde eu estava, até uns 15 anos por aí, amansei muito boizinho e fiz juntas para trabalhar na lavoura. Lavrei muita lavoura, colhi muita soja, espetei muito estrepe nos pés e nós tínhamos uma lavoura mais para baixo, que era do meu pai, num peral. Lá eu fiz bravuras, tirar 5 sacos de soja ou de milho, porque mais não podia botar na carroça, que os bois não tinham força para puxar mais que isso. Isso aí é uma metade da tarde, chegava quase no escurecer em casa. Em lugares íngremes e perigosos, e a gente trabalhava muito. Trabalhei muito duro, e tem um fato no meio desse grave, que aos menos de 7 anos a mãe morreu. E aí, então, isso mutila a família, entendeu? E daí os que tem que pegar na peiteira, né? Então, na agricultura, os filhos começavam cedo na roça, né? Não tinha alternativa. Pro pão de cada dia tinha que gramear, meu. Né? E quantos irmãos o senhor tinha? Eu tinha... Até o primeiro casamento do meu pai, eu tinha mais 4, mas uma faleceu com 2 aninhos de idade, a menina. E daí eram 2 homens e duas meninas. Né? Depois que o pai se casou com uma outra mulher, que era a madrasta, aí ele teve mais 2 guri com ela, entendeu, né? Mas daí nós já estávamos saindo fora e daí seguiu essa... Né? Mas isso era já nessa virada dos 15 anos, e daí já logo em seguida acho que o primeiro emprego era assim com 17 anos, acho que eu tive o primeiro emprego, né? No comércio em Três Passos, né? O senhor falou em estrepe, o que é isso? Estrepe é os toquinhos de soja e tu corta eles com uma foicezinha de mão, serrilhada, né? Aí tu pega e corta e daí fica aquele estoco. Estrepe é isso aí. Volta e meia tu ficava atrás no pé. A gente andava mal calçado, não andava bem calçado, não era de bota. Não era bem afilado de couro e calça de brim rígida. Não, isso eram uns fiapos, entendeu? Facilita andava de calção no meio das lavouras aí, e num chinelinho de merda, quando não era desse de dedo aí, dali um pouco escapavam de janela, aquele tu pisava numa bosta daquela lá e entrava para dentro dos pés e ficava lesionado dias e dias e dias, até que sarava aquela bosta de novo. E chegou a acontecer? N vezes. E qual que eram os cuidados, já que não tinha muito auxílio médico? Banha de porco. Um pano com banha de porco e daí muito mais, só quando eu estava beirando o tétano, que os pais iam até o... Mas a anedota pior que eu me lembro, vou te contar agora. Num dia de chuva, num galpão grande, eram uns galpões grandes assim, sabe, com varandas. Desse lado ficava as espigas de milho e o galpão, e dessa lado os porcos. Aí fomos fazer chumbada para anzol. Fomos fazer chumbada para anzol. E pegamos um chumbo de bateria e fomos derreter numas latinhas de sardinha assim, redonda. Ajeitava uns tijolos e metia fogo, e nós, a gurizada, na hora do meio-dia, o pai ia tirar uma soneca e nós lá fazendo aquelas merdas, entendeu, né? E aí pegava um canudo de taquara e cortava de bambu, uns canudinhos finos, né? Para não dar uma chumbada enorme, tem que ser um canudinho fino. E botava um arame dentro e derramava aquela bosta lá dentro, entendeu? Pegava uma torquesa ou um alicate para poder pegar aquela latinha, porque era quente, né? E daí com a outra segurava, com o outro alicate segurava aquela bosta lá, e aí derramava lá dentro. E eu fui meter a cara em cima. Voou tudo na cara. Fiquei cego por uns 14 dias. E o pai não me levou no médico.
sarei na marra em cima da cama. A cabeça virada para baixo e queimou todo o olho. Dentro, o globo ocular, a cara, tudo, queimou tudo. Fiquei uns 15 dias daquele jeito lá. Isso é a coisa que eu mais me lembro né? E as outras coisas que eu me lembro difícil, nós criava muito porco. É o tempo do porco, de vender porco para o frigorífico. A receita muito era criar porco. E aí plantava uma rama de mandioca meio branca, que se chamava mandioca brava, que tu não podia comer, ela não sei porque ela era meio tóxica, né? Mas dava umas raízes grandes, grossas assim, ó. E de onde o senhor acha que veio essa inspiração para o seu nome? Tu sabe o que significa Stamm em alemão? Stamm é tronco. Não se verga, não trinca, não quebra e não cede. Eu digo esse discurso, os caras ficam loucos. Queria que o senhor falasse um pouco sobre o seu tempo da escola. O senhor estudou lá em Três Passos? Estudei. Eu comecei numa escola rural, estadual, lá na Bela Vista, a uns 1000 metros onde eu nasci. Existia aquela escola lá. E estava indo em extinção. Estava indo para extinção. E o Colégio Ipiranga, em Três Passos, colocou, que é da nossa igreja, da SLB, foi a SLB que instalou o Colégio Ipiranga em Três Passos. Que é uma coisa mais ou menos, tu não viu falar ainda bem do Colégio Ipiranga, é uma escola menor um pouco, mas das potencialidades da escola de Juí, aquela escola grande evangélica em Juí lá. CAP. Colégio Evangélico Augusto Pestana. Tá. Só que o conteúdo, o rigor e a doutrina e o direcionamento como aquela escola lá. É o Colégio Ipiranga. Aí o Colégio Ipiranga colocou uma escola no salão da nossa comunidade, da igreja. Nós tínhamos uma baita sala lá, uma casa, um salão muito bem feitinho, né? Os alemães são muito esmerados nessas coisas, né? Tinham, né? Salão de festas ali, e botou a escola lá. Daí eu fui até a admissão ao ginásio, ali, o primeiro grau, né, que era até o 5º ano, acho que o 6º ano, e daí eu fui para Três Passos no Colégio Ipiranga. Mas primeiro era um colégio no interior. Primeiro era uma escolinha no interior. Uma escola já estava, eu lembro dela assim, sabe, já não era mais pintada, já me dá uma lembrança assim ruim, sabe, uma coisa abandonada. E daí, porque aquilo não funcionava, os pais disseram, não, nossos filhos têm que ter uma escola que presta. Aí a direção do Colégio Ipiranga foi lá e botou uma escola anexa lá em Três Passos, lá na Bela Vista, entendeu? Era uma vila muito forte, hoje não é mais tão forte, mas naquele tempo era uma vila muito forte, né? E tudo alemão e a maioria evangélica, entendeu? Né? Então foram e botaram lá. Bona. Daí depois fui para o Colégio Ipiranga em Três Passos. Afora o meu pai, que é o grande educador deste que como vocês falam. Só que eu tenho algumas coisas diferentes dele, porque ele era pouco falante e muito ouvinte, e eu, né, sou mais agressivo, sou mais, às vezes pode me chamar de arrogante, ou mais atrevido, e mais rápido nas decisões, né, mais eclético. Mas o meu pai, eu já te disse no início que era um homem acima da média. Então, afora os conhecimentos que eu tive com o meu pai, que ele me ensinou, no dia a dia, basicamente foi meu grande professor. O Colégio Ipiranga foi uma base para a vida. O senhor se recorda de algum professor? Me recordo muitos deles. Vou te passar a contar. O mais expressivo, professor Lauter, daqui a um pouco vai aparecer o nome dele, Egon Lauter. Egon Lauter foi depois nomeado prefeito em Três Passos. Egon Lauter, esse foi porque ele foi professor de alemão, não. Ele foi professor de matemática e professor de educação física.
Ele cuidava do internato. Na frente da escola, lá debaixo da rua, tinha um internato muito grande. Só de Tenente Portela, o que tiver de bom lá, que hoje ainda tem o Newton Braux, lá que tem a firma Braux grande lá, eles eram tudo alunos de lá. E lá tinha uns 20 marmanjos, mais ou menos, de Tenente Portela. Os Oliveira, o Alaor e o Aloir, que são grandes médicos na Serra, e outros. Não lembro o nome de todos eles, mas eles tinham uns 20. Quando eu entrei no colégio de Ipiranga, tinha esses 20 marmanjos lá, que paravam lá no internato, sob as expensas desse professor Engolauter. Então esse, para mim, foi o galo. Né? Esse foi o galo. Né? Desde criticar o estado dos meus calçados, que eu passava de manhã e vinha por uma estradinha, um trilhozinho, e daí passava num potreiro do vizinho, e aquilo molhava tudo os calçados, entendeu? Dava uns 3 quilômetros lá de casa até o colégio. E daí depois pegava a estrada de pó e tal, e daí eu cheguei num estado deplorável um dia. Daí ele me disse, mas professor, eu tenho que passar lá e aqui. E na educação física, daí eu voltava ao meio-dia, porque não tinha o que comer, tinha que ir em casa comer. E aí pegava um Picasso, ele era nem cavalo grande e nem petiço, cavalo meio petiço, e eu pulava em cima dele e ia para a educação física. Deixava num sino na mão no pátio do colégio, e daí descia um peral para baixo, tem uma descida, e no campo do colégio Ipiranga lá, eu ia na educação física. E aí se faltasse. Eu vou te dizer pela ordem dos professores que eu mais... O outro foi prefeito de Três Passos, também vice-prefeito, foi Elson Civernini. Grande sujeito, homem que exigia diário. Tu tinha que escrever todo dia que tu fazia em casa, tu tinha que fazer um diário para trazer no outro dia. Negócio nojento, negócio que chamava para aplicação, o cara tinha que fazer, né? O diário, o que tu fez ontem? Vamos ver o teu diário. Daí ele fiscalizava, e daí isso tu já começava a redigir. Por isso hoje, eu sou bom de redação, tá? Foi com ele que eu aprendi a redigir. E eu corrigia os meus secretários e a minha gente que me rodeava, os meus filhos e pessoas que escrevem, advogados. Então o professor Elson Civernini foi o grande mestre. Daí e depois dele eu tinha o professor Erno Valdemar Diesel, que era alemão clássico, vivia para a Alemanha, ele com a professora, e a esposa dele que era desenhista, a dona Nair, né? Também uma figura. Mas ele vivia viajando, ele é dono de um posto de gasolina grande lá, e os filhos dele estão lá ainda com ele. Ele vivia para a Alemanha, isso para nós era uma coisa, o professor indo para a Alemanha, mas é que a igreja e a quem pertencia o colégio proporcionava essas coisas aí, entendeu, né? E depois tinha a professora Traude Gelser, foi prefeito também. Egon Júlio Gelser. Então, os principais são... E daí depois teve o último que eu tive, é o professor Osmar Fuchs. O Zebu era o apelido. Que já foi meu professor na escolinha lá em Bela Vista. E depois ele foi professor lá no colégio. Ele foi o último professor que eu lembro. E um amigo, Eloy Scherer, que foi eternamente secretário da escola lá. E não sei se hoje ele não está lá. E o meu filho mais novo, quando eu estava na Rua da Amargura, no cárcere, no corredor da morte, eu levei meus filhos para Três Passos, e o meu filho mais novo terminou o 2º grau em Três Passos. E sabe o que ele é hoje? Diretor industrial da empresa Indutar em Ibirubá, que tem 350 funcionários e fabrica equipamentos grandes para a agricultura. E o último lançamento foi a colhedeira. Eles têm umas novas plataformas que só a GTS tinha. Agora eles também estão fabricando lá, que é como é que ela chama? Ela é diferente daquele rolo, não tranca ali,
Agora não me ocorre o nome. Daqui uns dias eu não vou vender aquela bosta, mas isso é daqui uns dias. E o meu filho estudou lá no colégio também. Eu e o meu filho mais novo. Os outros não estudaram lá. Os outros estudaram tudo na escola Anchieta aqui. Escola pública. E tudo campeão. Menos o Marco Antônio, que está em casa, que tem problema, entendeu? Mas também se tu medir o QI dele, né? Hoje, humildemente, ele vem mostrar os desenhos que ele está fazendo na MAI. A MAI é aquela escola lá em cima que tem ainda, né? Que o município mantém, né? De excepcionais e tal, ele vai lá, né? Que é uma PAI melhorada ou piorada, não sei, mas é nessa linha mais ou menos, né? Mas hoje ele estava me mostrando os desenhos, né? Ó, pai, olha aqui, ó, os meus desenhos, né? Aí eu sentei, olhei os desenhos dele, mas mais cabeça, né? Silvio, eu queria lhe perguntar um pouco mais ainda sobre Três Passos, que Três Passos foi um dos primeiros municípios aqui da região a se emancipar. Sim. Nessa época que o senhor nasceu, Sim. Já era município. Sim, te fala os prefeitos, tudo que tinha no início lá. E o partido? O senhor acompanhou um pouco dessa... Não, meu avô e meu pai eram políticos, só que eles não... Vovô era muito político, do PRP, Partido de Representação Popular. E eles botaram um nego velho lá, de prefeito em Três Passos lá. Foi nomeado, não, foi eleito. Agora o alto mesmo me escapa, eu tenho que pensar de novo daí. João, não era o nome dele. Primeiro prefeito? Primeiro prefeito de Três Passos. O vovô era simpatizante dele. E o meu pai era do PSD, que depois botou o velho Brown, Alcides Brown, de prefeito. Entendeu? Meu pai era do PSD e o vovô era do PRP. Como é que eles chamavam o nego barreiro velho lá? Mas agora eu não posso falhar e estou falhando. Às vezes a cabeça daqui a pouco eu vou saber. Nome é mais difícil de lembrar. Faz parte. E o Rui Pauletti foi o nome na sequência do vovô lá, que depois foi professor da Universidade em Caxias. Grande sujeito gaúcho. Rui Pauletti. Barros era o sobrenome do João Barros. É o nome do primeiro prefeito de Três Passos. Logo depois da emancipação. Não me pergunta o ano, porque daí isso é mais ou menos 65 anos para trás. Eu tenho 70. Então, se tu diminuir, tu vai saber mais ou menos. Logo depois da emancipação lá. Nessa época, foi um dos primeiros, eu acho que se emancipou de Palmeira. Se emancipou de Palmeira, sim. Palmeira é o mais antigo. Foi. Por isso que eles chamam, às vezes, capital da região celeira. De fato, a sede da Muceleiro é lá, sim. Mas ela é a maior cidade. Vai lá e olha, não adianta, é o que tem mais potencial. Hoje era JBS, mas o frigorífico Três Passos Limitada foram os gringos de lá que construíram o frigorífico. Para acabar abater porco a vida inteira, nossos porcos lá que nós produzíamos, abatia lá no frigorífico Três Passos. Que saía dos interiores claro. Da região. Mais para cima um pouquinho, depois nós tínhamos uma escola de segundo grau lá que eu fui, para cima do frigorífico. Anos passei na frente, anos não, uns 2, 3 anos passados na frente do frigorífico, a pé de noite, para ir lá na escola. Não sei se eu vou lembrar da minha escola. Né? Escola Cenecista. Rui Barbosa, será? Não me lembro agora, daqui a pouco eu vou saber. E qual que é a sua lembrança, assim, das primeiras idas para a vila lá, que o senhor morava no interior? Sim. Como que estava a formação lá do núcleo urbano, da formação da vila de Três Passos? Bem devagar. Era bom. A vila é assim, a estrada estadual passava no meio da vila. Entrava ali embaixo, passava na frente da nossa igreja lá, ia lá em cima, passava do moinho, o meu pai trabalhou muitos anos fora da agricultura, que eu esqueci de falar, num depósito de bebidas. Aliás, quando eu nasci, eu acho que ele estava trabalhando num depósito de bebidas, quando eu nasci, né? Num depósito de bebidas. Que fabricavam só os gasosão refrescativo e vendiam algumas outras coisas que eles
né? Mas é um depósito de bebida que o meu pai trabalhou anos nisso aí. E daí então a estrada passava na Vila Bela Vista lá e passava na frente do comércio grande, que até hoje não, um neto do comerciante lá tem um brick lá, e daí passava na frente da Igreja Católica, e daí passava na frente da serraria e da marcenaria, lá na frente do nosso saudoso Esporte Clube Gaúcho, de futebol, né? E daí ia para baixo, depois daí entrava ali, saia, né, saía lá na frente, tem uma boate lá, que mataram um cara uma vez meio no alto lá, tem uma fábrica de móveis hoje lá, os guris lá de Sede Nova, ou de Humaitá, tem uma, antes do trevo de Três Passos, tem uma, à direita em cima do barranco tem uma loja de móveis lá. E lá por trás saía a estrada para baixo daí entrava na cidade. Quais que eram os maiores comerciantes dessa época? O nome das famílias? Edwino Henriksen, em Bela Vista. Esse era o comerciante maior. E bem para cá do cemitério, onde é que tem aquela outra vila ali, a Vila Liebelt, uma família Liebelt tinha outro comércio lá. Era o Liebelt aqui na frente e na sede da vila era o seu Henriksen. Edwino Henriksen. E quem que eram seus vizinhos lá em Bela Vista? No interior, lá nós tínhamos seu Fridolino Dressler, daí depois nós tínhamos o velho Becker, que depois Eugênio Becker, o velho, já não me lembro mais bem que o falecido, né? Seu Eugênio Becker, o Oswaldo Nodari, o Teobaldo Weyand, o mais perto era o Arnoldo Weyand, W-E-I-A-N-D. E daí depois tinha uma parente lá que era casado com um Stam, irmão do vovô, que faleceu. Ela morava ali do lado também, né? E tinha o seu Helmut Patzlaff. Lá eu ia no sábado de tarde buscar nata e Kashmir, uma certa época. Daí eu tomava um banho e eu acho que eu ainda ia lá buscar, eu acho que a mamãe ainda vivia. Eu ia lá buscar, elas faziam um produto bem refinado, então eu ia buscar nata e Kashmir para passar no pão. Daí ele misturava o Kashmir com nata e daí dava uma coisa de alemão. E mais por baixo, né, um melado ou uma schmir que se fazia com laranja, mandioca. Nós não fazíamos muito com batata doce. O alemão gosta muito de fazer com batata doce, mas lá em casa era com mandioca. Fazia... Outra coisa que eu me lembro que nós trabalhávamos, nós fazia algumas horas que eu tinha que tocar os bois no engenho de cana para moer a garapa, para fazer melado. Se fazia muito melado para nós e se cedia para os vizinhos. Não, se vender não. Outra coisa que se fazia no interior, engordava um boi e carneava ele num dia da semana e avisava os vizinhos. Não era tu que dizia o que o vizinho ia levar. O vizinho vinha e dizia, eu quero levar tantos quilos. Eu quero levar tantos quilos, tá? Porque não tinha congelador, não tinha geladeira, então o vizinho levava, depois eles devolviam. Depois, quando eles carneavam o boi, eles avisavam, tal dia vamos matar o boi. Daí a gente ia lá buscar. Mas era mais boi. Por cada um matava os seus, mas boi, matava um boi grande e daí dividia entre a vizinhança. E quem regia a divisão era o vizinho, não era o dono do boi. O vizinho vinha lá e dizia, eu quero levar tantos quilos, porque ele sabia que ele tinha que devolver depois, quando ele matava o dele. Né? Então porque era uma maneira de você, porque você não tinha onde guardar, não tinha congelador naquela época. Isso é uma coisa importante, interessante, não tinha. Então a gente vivia assim, em perfeita harmonia. Os em roda, estava 10, 12 vinham ali, cada um levava 5 quilos, 10 quilos. Daí o que ele fazia isso? Lá no fim de semana, em uma semana, ele fritava tudo aquilo ali e depois ia aquentando e ia comendo. Não tinha outro jeito. E a carne de porco a gente usava em latas, com banha dentro.
botava dentro, fritava a carne num tacho e depois botava na lata e derramava banho em cima até cobrir. Pronto, estava conservado, não estragava nunca. Coisas que eu lembro. Era uma vivência muito mais comunitária. Comunitária. Você precisava do vizinho de qualquer maneira. E o comerciante da cidade, ele era o líder, ele servia em tudo. Fazer frete, acudir nas horas de dificuldade, na hora que tem que levar alguém ligeiro para o médico, ia lá no comerciante. Ia na vila 1,5 km correndo cera acima lá e avisar, olha, tem que ir lá em casa que a tia tá mal, o pai tá mal, ou não sei o que tem que levar para o médico. Porque quase ninguém tinha carro, entendeu? Não tinha nem carro. Daí o comerciante era o servidor, o patrono. Ele recebia a tua safra, te vendia fiado o ano inteiro, e ele era secos e molhados, o armazém. Ele te vendia desde um saco, se tu precisava de um saco de cimento, 1 metro de areia, era com o comerciante. Se tu precisava comprar uma roupa, era com o comerciante. Se tu precisava comprar fruta, comida, ou coisa que... é com o comerciante. É ele. A farinha já era com moinho, você mesmo ia lá. Assim era a vida. Isso, ferramentas também eles vendiam. Os comerciantes também, tu comprava lá. Só que tinha uma coisa, ferramenta. Tu não vivia comprando ferramenta. Porque o alemão não é relaxado. O alemão é muito caprichoso. Isso é uma ferramenta que dura uma vida. Isso passa de pai para filho e a ferramenta inteira ainda. Isso não está toda hora aí comprando ferramenta. Não, isso tem que cuidar, isso custa caro. Isso tem que ter cuidado. Isso a gente aprendeu tudo em casa assim. E quais que eram as principais ferramentas da agricultura do passado? Arado de boi, enxada, picareta, facão, rastel, serrote de mão, serra de atorar pau grosso, de dois puxar, serrote grande. Essas são as principais ferramentas. E aí depois já ia um pouquinho mais adiante. A carroça. Carroça de boi. Não, isso, uns tinham de cavalo, mas carroça de boi, isso era... Tinha até 2. E daí depois da carroça de boi, aí nós vinha na trilhadeira. Primeira trilhadeira Lindner de 3 rodas. Trilhadeirinha. E aquela nós colhia lá em cima, depois descia lá pro Peral, na Molina, onde nós tinha outra colônia lá. Fazia aquelas palvas de soja. Para juntar aquilo, se picava tudo, entendeu? Para cortar já era um drama. Pisava dentro daquelas merdas, dos estrepes que eu te falei antes. Aí depois juntava tudo numa palva, e daí, às vezes, não era da gente, vinha um colhedor lá, que tinha uma trilhadeira maior. Eu vinha colher lá, e aquilo começava de tarde e à noite adentro, até que terminar aquela palva lá. Ensacar tudo lá. Depois de estar ensacado, a maioria das vezes não era nem de costurar com aquela... que nós até hoje ainda temos aquela agulha com fio plástico para costurar, assim. Não, tu pegava em cima e atava qualquer merda ali, e botava as bolsas de pé para dentro da carroça e levava embora. O que é palva? Palva é monte de soja. Tu trazia e ia empilhando com jeito, e não de qualquer jeito, ia meio ajeitando, porque senão depois era ruim para tirar. E tirar aquilo para depois, para cevar. O cara que alcançava a soja não sei se cevador era o cara que cevava. Não, o cevador é o cara que botava em cima de uma bancada, assim. E o colhedor era como é que eles chamavam? O cara lá que alimentava a trilhadeira. Que pegava aquelas... Né, aquele tinha umas luvas de pano, né? Não, Deus o livre, virava em carne viva, né? E ia trazendo e ia metendo lá para dentro. Aí volta meia, embuchava. Tinha que parar. Desembuchado, não. Embuchava, essa soja era meio úmida. E o milho colhia tudo à mão, em espiga, e botava dentro de balaios, e levava até a carroça, e quando a carroça enchia, levava para casa. No outro dia era outra história.
Debulhar. Não, debulhar, não, isso tratava tudo. Depois a maioria pegava e só descascava a palha e dava as espigas direto para os porcos. Era muita porcada, entendeu? Quem consumia muito milho era os porcos. Isso a gente tinha aí umas 5, 6 criadeiras e daí tinha uns 50, 60 porcos na engorda ali. Aquilo comiam boia, e a gente nós dávamos o milho quase tudo inteiro. Eu não me lembro muito de nós estar moendo milho e essas coisas aí, não. E o nome Três Passos, o senhor sabe? Eu sei por que Três Passos. Tinha 3 vertentes e tinha um passo que eles passavam por aí do lado das vertentes, né, no início da colonização, entendeu? E 3 baita vertentes. É mais ou menos na testada do frigorífico uns 200 metros. Na cara do frigorífico, assim, mais ou menos. Onde é que é a sede do Três Passos. Os 3 passos eram 3 vertentes. E ali o pessoal vinha dar água para os animais, para os cavalos, quando passavam por lá, né? E de certo tinha um passador do lado, isso não sei bem mais. Nos 3 passos, eram as 3 vertentonas aí que abasteciam os animais. Depois começaram a abastecer a água para as pessoas que começaram a chegar aí. Mas num banhado assim, mais uma, né? Nós chamamos lá de banhado, não, várzea, né? E a vila onde se instalou a sede da vila, ela tá... De Três Passos? Isso já era um pouco do... O que tu quer saber disso? Não, se ela tá perto de algum desses lajeados. Não, ela tá mais em cima. Aquilo lá ficou mais área brava, porque era muito banhado e tal, então o pessoal não. A vila ficou construída mais no alto, mais em cima do topo da serra, né? Porque daí a água é bem assim, ó. Para esse lado dessa água, pro Lajado Três Passos, que vai para a Molina, e depois vai para o Turvo, e para esse lado de cá vai a água para o Rio Erval Novo, e que desce lá para o Lajado Grande, lá para baixo depois. O Rio Erval Novo é um rio importante, que inclusive serve a água para Corsã. Então, o Três Passos fica assim, em cima da cordilheira para esses 2 lados, né? Indo para Ijuí não tem uma localidade de 2 passos? O senhor não ouviu falar? Tem os passinhos lá em cima, não é passos, que eu conheço os passinhos. É lá em cima. Quando você passa do trevo secundário lá de Chapeta, lá em cima, está localizado? Daí tu desce, daí tu começa a descer, passa no meio de um matinho, dos 2 lados é mato, tem umas falhas no asfalto lá. Tu vai mais adiante, faz uma curva assim, daí tem umas várzeas para cima e para baixo. Daí tu vai mais para lá embaixo, daí tu começa a descer uma descida meio forte. E tem uma grande parte de água que passa por ali, pro lado de cima, desce pro lado de baixo. Ali, inclusive, é para se proibir. Tem uma placa que é para cuidar, por causa que os veados passam ali. Lá é os passinhos. É esse que eu já ouvi falar. É. E o passo era uma passagem, mas aí ficava um rio. As pessoas tinham que ter uma barca, alguma coisa. Sim, porque antes a estrada velha passava mais por cima, mais por lá, assim. E o asfalto cortou um novo. Mas os passinhos é ali, no asfalto e talvez para cima ali também, né? Talvez se originou para cima, mas hoje se conhece os passinhos porque quando tu desce ali é os passinhos, né? E ali passa muito veado para cima, para baixo, dos bichinhos, é cruzador deles, porque eles vêm com as matas ciliar, que mesmo que é pequena, eles vêm se protegendo e vêm subindo, entendeu? E daí eles passam para o lado de cima e para baixo também. Eles vêm se protegendo, eles vêm aí pelos matos, né? Se ocultando aí dos predadores. E no passado existiam mais espécies de animais, mais... Não, nós continuamos com os mesmos animais de sempre, só em menor quantia. Mas alguns, se nós não começar a proteger eles vão se dizimar. Eu fui um grande protetor dos animais, era muita encrenca no município por causa disso. Homem proibindo fogo e eu era radical contra isso. Uma vez eu fui para Porto Alegre, no 2º mandato,
E o Carazinho aqui, começando em Carazinho e para lá, estava tudo queimando os campos. E a FAMURS tinha uma reunião lá na Ulbra. E o reitor Becker, que depois foi esquartejado e morto e sepultado, que deu uns problemas lá na instituição, eles culparam ele tudo, não? Que aquilo também é de uma igreja evangélica, mas é um outro braço, não é da nossa lá. Que aquela lá é luterana ou congregacional, a minha é de confissão luterana, é um outro braço, mas... E eu fui festejado e acabei parando, sabe aonde? Na unidade ambiental da FAMURS. Eu era um dos 4 prefeitos do Rio Grande que participava da unidade ambiental. O que era a unidade ambiental? A unidade ambiental da FAMURS era os prefeitos e todas as instituições convidadas de todos os setores tinham um assento lá. Até o Exército Brasileiro tinha. E eu era membro da unidade ambiental da FAMURS. Grandes decisões e grandes conhecimentos, eu conheci muita coisa importante. Por exemplo, morria muita gente na região do Fumo, lá embaixo, e diziam que o alemão é muito bravo e teimoso, enganzinado, e que ele fica depressivo e se mata. Suicídio, tratando de suicídio. Aí houve uma pesquisa, não. Era o problema dos pesticidas, que usa muito pesticida na região do Fumo, ali de Venâncio Aires, ali para baixo, ali, entendeu, né? E daí era por isso aprendi lá. Foram ver na Alemanha se era tão grande o índice de suicídio, então tinha que ter uma justificativa. Se o alemão é tão bravo e tão enganzinado e gosta de se matar tanto assim, não tem nada disso. Não é a raça, é o problema da contaminação por causa dos DDT e os organofosforados e essas merdas no caralho aí, que deixa o cara pira daí. E daí ele entra em... Mas acontece que é uma região de alemães que produzem o fumo, daí logo você é alemão muito bravo, ele se mata. Não tem nada disso aí. Aprendi lá na unidade ambiental da FAMURS. Bom, seguindo os nossos tópicos, eu queria saber com que idade o senhor veio para Chapeta. Eu cheguei em 1977. E daí tu bota para 54, quanto é que dá 77 menos 54? Dá 27. 77 menos 54? Não. Dá 23, não é isso? Não, mas eu cheguei 77, em 82, mais 5 anos eu me formei, daí eu já me elegi prefeito. E daí eu acho que eu tinha 27 anos, 26 para 27, bem ali. Eu cheguei com uns 25 anos aqui. E qual que foi a motivação da vinda para Chapeta? O que lhe trouxe aqui? Eu lembro como se fosse hoje, com o empresário do Mercado Agrícola Buricá Limitado de 13 de Maio, eu era gerente Mirandoli, que hoje é do filho mais velho, do seu Arcílio Mirandoli, e as lojas Delta Sul. Hoje é Delta Sul, não é mais Mirandoli. Na época era Ferragens Mirandoli. E o dono era seu Arcílio Mirandoli, que acho que não está mais vivo, mas ele acabou lá em Novo Hamburgo e entregou a loja para o filho mais velho, para os filhos, daí o filho mais velho tomou conta, o José Mirandoli. E daí eu vim para cá. E o dono do Mercado Agrícola Buricá veio para cá com uma caminhonete F4000, azul clara, com o teto branco. E nós viemos na loja aqui, ali. Eu vim ali. A filial estava quebrada, tinha 2 caras antes, né? E eu era gerente lá. E eu estava no Lions Club, em 13 de Maio, eu já tava um cara bem influente. Eu sempre fui um cara humilde, mas eu sempre fui um cara com bastante empatia e sempre para frente, né? A minha esposa bastante retraída, entendeu? Eu sofria com isso às vezes, né?
Afora que foi a melhor mãe do mundo, mas isso é uma outra coisa, né? Mas ela era muito retraída, né? Ela era quietinha e meio retraída, né? E daí eu vim aí... O senhor já era casado? Eu era casado e já tinha a primeira filha, que é essa mais velha, que está lá em Curitiba. Está fazendo anos hoje, 49 anos. Diz o Marco Antônio, mas a Patrícia, eu já tenho 40, ele fala meio, ele tem problema por causa, tem alguns problemas físicos e em decorrência do problema psíquico, né? Daí ele disse, mas está louco, já estou fazendo 47, pai, eu tenho 47, ou vou fazer 47 agora em dezembro, e a Patrícia já fez 49, hoje, tinha a minha primeira filha. Viu? Daí eu cheguei ali e digo, mas eu saí de 3 de maio para mim numa vilinha dessas aí. Daí eu digo, vou sair dessa bosta, eu vou sair, não tem quem me segura mais. E aí eu falando com o seu Henrique Becker Filho, que foi um dos grandes líderes de 3 de maio, do antigo grupo Dockhorn, onde meu bisavô, pai do seu Alfredo Stamm, eu descobri que ele viveu lá na retaguarda lá de faz tudo lá, sabe? Juntaram ele para ele ter um serviço e para ter dignidade na vida lá. O meu bisavô. E esse Henrique Becker Filho se criou lá com o velho Dockhorn, que o velho Dockhorn é se tu ir 3 de maio e perguntar quem foi seu Germano Dockhorn, é o galo da Mariana, né? E esse Henrique foi criado por ele. E era sócio dessa empresa, Mercado Agrícola Boricá, chamada Meali. E eu vim com o Arsênio, com o sócio. E daí um dia o velho foi lá. E o velho era do Rotary. E eu do Lions Club. Daí ele chegou e me disse assim, para me convencer para vir aqui para cima para filiar, eles acharam que é um achado nós levar esse guri lá para cima na filiar lá. Mas João, vou dizer uma coisa, cargo e honraria não pagam o colégio dos filhos nem o açougue. Veja bem, naquele tempo ele usou o açougue, que a gente ia muito buscar comprar carne no açougue naquele tempo. Né? Não ia no supermercado, a gente ia no açougue comprar carne. E hoje nem tem mais açougue, né? E daí eu vim para cá. Dali nós saímos por aquela estradinha asfaltadinha lá que fizeram agora lá em cima, na cabeceira da cidade, ali que desce para cá, que vai lá pro lado de vocês, por Iacorá, descendo essas pirambeiras aí para baixo, cheio de valeta e bossoroca, e curva. Antes de meio-dia, nós ia lá em São Martinho, no cunhado Arsênio, buscar mais umas peças de uns pulverizador fedorento de veneno puro. Digo, E quando eu desci ali, eu digo, que nada, isso aqui é uma merda, mas um dia ainda posso ser prefeito disso. Passou na minha cabecinha isso. Um dia eu posso ser prefeito dessa cidade. E fui embora. Mas eu não esqueci disso que eu tinha pensado, né? Não sei se eu contei em casa para minha esposa, não sei. Mas eu não esqueço nunca. E lembro tudo como é que aconteceu. Assim, 45 anos é isso. E daí eu vim para cá. E fiz sucesso aqui. Mas não fiquei 2 anos. Daí já tinha o Chapeta Guasca, matemático físico, mais pervertido, mas doido. Mais um avião, né? Primo do Chapeta aí, né? E ele descobriu e me chamou e eu perguntei para ele, tchê, mas o que tu acha? E se eu for botar uma firma por conta? Mas tem que fazer! E eu preciso comprar uma capinadeira. Aí cofre daquelas amarelinhas, que é um dirigente atrás para capinar Mas como é que eu faço? Ético. O que eu faço? Já vendo para o senhor direto na minha firma ou vendo na minha firma velha? Não, mas seja bobo, rapaz. O lucro tu já fica para ti. Tu já compra e já eu te compro e já vou te dar o cheque. E já fui lá no Zaykoff e já comprei a capitaneira e entreguei para ele. Então tu vê como é que começou as coisas. Qual é a pergunta que tu tinha feito que eu respondi isso tudo? Como que foi a sua vinda para Chapeta? Sim, foi através desta empresa. E daí eu coloquei uma empresa ali onde é que é a BKR. Tinha uma casa velha ali.
Aluguei do seu Hugo Hoppe. E o seu Hugo Hoppe e a dona Ana, os pais do Hildo ali. E aí depois o seu Hugo me alugou o posto ainda, e daí eu já era prefeito, já era candidato, e daí o troço já começou. E quando que o senhor se candidatou pela primeira vez? 1980. 82, que eu fui candidato oficialmente, em 82. Me elegi em 82 e assumi em março de 83. Que foi a administração de 6 anos. 6 anos. Terminou em 88. Daí, a fim de 88, daí já o Jânio já assumiu no dia 1º de janeiro, daí já começou a nova sequência, né? Que agora assume no dia 1º, né? Que ele foi o seu sucessor? Foi o meu sucessor. E meu antecessor, depois eu fui de novo. Antes dele... Eu fui antes dele e depois dele. Ele teve dois mandatos. E o senhor teve esse mandato? Ou teve algum outro? 2. 82 a 88, 83 a 88 e 93 a 96. E dessa vinda para Chapeta que o senhor relatou, das primeiras vezes que veio para cá, o que o senhor se recorda que tinha aqui na vila? E daí o seu Herbert Hintz assumiu. A praça era uma coisa em construção, estava já definida, mas os fios do telefone, as vacas estavam comendo no chão e tudo pendurado aí para baixo. Lá embaixo, onde é que o Wächter tem agora a firma dele, ali era um gramado grande e tinha uma casa velha nos fundos, tinha uma representação do sobrinho do Júlio Kronbaum, Schossler, tio do Schossler, que tem o negócio das sementes lá do Iacorá, na esquina lá, tio dele, quando eu vim para cá. E tinha uma mulher bonita, mas eu não era metida a gavião, né? Nunca fui, né? A minha baixinha era muito brava, mas não era meu filho mesmo, né? Mas ela era uma mulher muito bonita. Ele trouxe lá de Santo Augusto, lá no cartório, com essa negócio de vender as máquinas, muita lida no Banco do Brasil, e registro no cartório, daí lá por lá ele armou essa mulher, trouxe. Mas eu vim com a mãe dos meus filhos aqui, criei 5 filhos, e infelizmente a fatalidade foi a minha maior tragédia da minha vida, né? Isso aí foi a pior coisa da minha vida, foi isso. Isso, a mãe dos teus filhos, tu não troca por nada, esquece. Vocês que são novo, guri aí, não sei em que situação que vocês estão, mas põe isso na cabeça de vocês. Ó. A mãe dos filhos de vocês, e não sai procurando, loqueando na vida para arrumar a mulher ideal, que tu não vai arrumar a mulher ideal. Não, nem 5% arruma uma mulher ideal. A companheira ideal, não existe isso aí. Já existia a prefeitura? Já, a prefeitura já existia, o prédio da prefeitura já estava construído. E eu fiquei bem amigo do prefeito quando eu vim para cá. Claro, eles queriam me cooptar para levar para o lado partidário deles, né? E eu acabei resvalando e fui para o outro lado e ganhei a eleição deles. Eles se dividiram, criaram o PDT, era MDB, o MDB, mandava em tudo aí, né? As primeiras administrações foram do MDB. Tira o interventor fora, daí 3 administrações do MDB, daí foi a minha do PDS. E daí logo no final do meu mandato eu já dei um taio em Catuípe já e trouxe o Inhacorá para cá. Feitos meu e do final do Jânio. O Gentilo, meu vice, também ajudou um pouco, mas feito mesmo meu e do Jânio. Digo, eu trago essa vila para cá, trago esse distrito para cá, pujante, e a maioria era tudo do PP, do PDS, né, a maioria, entendeu? E fizemos um casamento aí e não perdemos nunca mais para esses caras. Tanto é que um mandato nós perdemos. Hoje eu estou no outro lado, mas não ganhamos nenhum. Só o Polo que foi prefeito aí. Pode relatar sobre o período em que Chiapeta se tornou município. Eu sei que o senhor não estava aqui, mas conversando com as pessoas que fizeram parte
desse processo da emancipação e da nomeação do primeiro interventor? O que eu podia contar? Olha, o primeiro problema que se estabeleceu foi uma rivalidade muito grande entre o pessoal, eu acho da Arena na época, entendeu? Não era nem PDS, era Arena ainda. O pessoal e com o pessoal do MDB, se criou uma cisão terrível, porque o MDB queria emancipar o município sozinho. Porque o Verno Conrad foi vice do Burma lá em Catuípe, então ele já vinha com conhecimentos políticos, então ele era o cara venerado aqui, respeitado. Ele era um homem de muito crédito pessoal e as pessoas, ele era um líder. As pessoas, essa colonada, tudo rezava na cartilha dele. Queriam saber alguma coisa, tem que ir no baixinho, chamavam ele de baixinho. O Verno era um homem magro e tal. E o Verno que dizia para eles como tem que fazer, como é que não tem que fazer, faz isso, faz aquilo. Nem todas as pessoas, mas muita gente que tinha dúvida ia lá no Verno Conrad perguntar o que tinha que fazer e o que não tinha que fazer. Então se abriu uma guerra muito feia. E a primeira eleição que deu, o Verno já ganhou as eleições. E ganhou, deixa eu ver agora como é que foi. Eu não me lembro bem quem foi os nomes que concorreram com ele, que ele ganhou a eleição, tá? Isso não está me ocorrendo agora. Parece que foi um médico. Não, o médico foi o último. Foi o Hintz que ganhou do médico. O segundo foi o Dr. Luiz Chapeta. Perdeu para o Júlio Kronbauer. E aí depois o Dr. Bandeira e o Vandersan e o Vilmar Roth e o professor Arnoldo podia botar legenda na época, eles botaram 2 candidatos, né? 2 candidatos e 2 vice. E perderam para o Herbert Hintz e para o Silvino Andrighetto. E eu acho que ali eles também tinham um vice só. O Hintz e o Silvino eram Neri Enéas, o único vice. E quem ganhou foi o seu Hintz. Mas houve uma grande divisão, uma briga eterna política, uma guerra, uns contra os outros. Foi uma guerra sanguinária de anos. E depois nós ganhamos, daí veio o troco, né? Aí o João Stamp se enfureceu e comprou a parada, né? Comprou as dores dos até então perdedores e sofrenildos. E daí eu comecei a tirar pedra. O meu pai, agora eu vou provar que meu pai é um homem sábio, e um homem culto, e um homem acima da média. Veio meu pai, num período antes de eu concorrer à eleição, e foi lá embaixo, que era aquele CTG lá, que era aquela comunidade lá embaixo. Sábado de tarde. Um turbilhão de gente. E eu não sei se meu pai foi junto lá comigo, como é que foi, eu acho que sim. Aí ele foi lá e ele sentiu o ferro. E o meu pai nunca disse para mim que eu tinha que ser candidato, eu não pedi para ele, nem que eu não tinha que ser candidato, e não comentou o assunto. Tu entendeu? Mas ele veio naquele fervo lá no sábado de tarde, já quando o calor já estava começando a esquentar, a briga política, ele já percebeu tudo, um pouquinho antes. Daí quando eu ganhei as eleições, eu fui lá no Três Passos, e o meu pai apenas tinha um rádio, em televisão não tinha ainda, não funcionava direito. Daí eu disse, pai, me elegi prefeito. Sim, eu ouvi. Sim, eu ouvi. Daí ele falou, diz, só tu vai fazer uma coisa, tu me atende bem todo mundo, de ambos os lados, porque amanhã depois, os que não tiveram agora contigo, depois vão estar contigo também. Porque ele viu aquele burbilhão lá do MDB, e aí meu filho vai concorrer com essa turma tudo aí, vai lá e ganha a eleição. Conclusão do meu pai, tu trata bem todo mundo, porque os que não tiveram contigo essa vez, lá na frente vão estar. Certo que nem uma batata. Mas eu não fiz assim, bem assim, né? E por isso que eu fiquei odiado por muitos, né? A oposição me odiava, né? Hoje eles me respeitam, porque eu estou do lado deles, né? Mas eles me odiavam. E quando eu fui para a prisão, então daí fizeram um terror, né?
Mas eu e o Jânio também fazia qualquer coisa para aquele negócio. Aquele negócio de anexar o Inhacorá, isso foi uma bravata. Isso foi coisa de índio macho, índio taura. Isso não é baratão. Tu entendeu? E tanto é que o Inhacorá fez uma coisa certa, depois conseguiu se emancipar. Mas ali também tinha uns líderes fortes ali. Tinha o tal de Antônio Fidelis da Silva Zamo, o Antoninho Zamo. Esse era o galo do Inhacorá, não era nada de Menegue, nem de ninguém, não. Antônio Fidelis da Silva Zamo, o Antoninho Zamo. Esse era o cara, se não conhece bem, tu já ouviu falar dele. Irmão dele mora lá ainda, o pai do rapaz que veio de embora agora, do Mato Grosso ali, que tá ali. Esse era o cara. O Antoninho era o cara. Ele escutava e pensava. Enquanto que os outros estavam fazendo barulho e manequice, ele escutava. Tá, o que eu queria fazer? Então, o primeiro mandato criou uma guerra que o Verno Conrad pegou uma patrola velha que o Claudino comprou. Quando começou o mandato dele, a primeira coisa que ele fez, pegou um caco de patrola que o Claudino comprou, que eles intitulavam que era um caco, que não devia reformar nada, e encostou. Sabe onde era o Claudino? É ali na esquina da praça, ali onde é que tem a guria, tem o... Em diagonal com o Marechal, onde é que a guria tem a ginástica ali. Ali para cima, isso era tudo Claudino ali. Na esquina ali. Onde é que tem aquele prédio alto lá, tudo era do terreno do Claudino. Ali ele pegou, encostou aquela patrola ali e deixou anos ali na frente do Claudino. Começou assim, né? E foi, perderam todos até que veio o salvador da pátria, Dorivaldo Johnston. Daí mudou tudo. Diz o capataz do Erasmo Chapeta, que era um granjeiro forte, vendeu ali onde é que é o assentamento Nova Conquista. Seu João Escobar, diz que é vivo ainda. Se Deus me der a saúde, eu vou até ele, quero ir lá. Botava um boné assim. E chegou ali embaixo, onde é que eu disse antes que tinha aquele Schossler, que tinha aquela revenda ali, para cá um pouquinho, onde é que mora o Ademar Pedro Boto, pai do prefeito ali. Ali tinha uma casa velha e o avô do rapazinho que tinha aquele bar lá embaixo, perto da Rolls, lá o Serginho, que é casado com a Bertaço, com a Sônia. O pai dele tinha uma barbearia ali. E daí de manhã estava o prefeito Hintz, Herbert Hintz, e o seu Verno Conrad reunido lá embaixo. Vou te contar um negócio, João Stam, que eu me dava muito com ele, porque ele era os únicos que tinham telefone de descagem direta, que a Cotrijuí fez através de uma cooperativa, e eles tinham descagem direta lá em cima, ninguém tinha descagem direta aí. E eu precisava que meus negócios andavam a 1000. Aí eu ia lá e pedia o telefone para ele. Então eu ia uma vez por dia, 2 vezes por dia lá telefonar. O único cara, falei pro doutor Erasmo, dona. Falei pro doutor, o único cara que vem no dia 30 aqui com um chequezinho do Mamirindos aí, que quanto é que deu a minha conta de telefone é o João Stam. Esses outros só se aproveitam do doutor. O João Stam vem lá e paga tudo direitinho, né? Veja bem. Aí ele me contou, disse que estava falando com os velhos ali embaixo. Falei agora com o seu Inz e com o Verne. Não dizia o Verno Conrad, o Verne. E com o seu Verne. E eu disse para eles, falamos da política, eu disse para ele, vocês vão perder a eleição. Ou nós vamos perder a eleição. O que tu quer, João? Perder a eleição para quem? Para quem? Para quem que nós vamos perder a eleição? Para o João Stam. Vocês vão perder para o Joãozinho Stam. É para isso que eles vão perder a eleição. Lembro como se fosse bem bigodudo, ele usava um boné, né? E daí ele me contou isso. Tu vê coisas que eu me lembro. E quem era o Escobar? O Escobar era capataz da granja agrícola do Dr. Erasmo Dias Chapeta. O velho João Lopes morava aqui em cima, cuidava. O João Lopes era o homem deles aí, de todo Chapeta.
Seu João Lopes, morava lá em cima, onde é que o Cadore tem agora aquela granja aí. Que tem aqueles pivô ali, entendeu, né? Quando tu já vem pra dentro de Chapeta, aí daí tu... Em cima tem um capão. Antes que tu pega uma estrada que vem sair aí no CTG velho aqui embaixo. Lá, o seu João Lopes morava lá. Ele era campeiro, lidar com gado, e o homem vaquiano deles. E quando eles vinham lá de São Gabriel e tal e coisa, a quem eles perguntavam, o guia deles e quem falava as coisas para eles, era um tiro, o seu João Lopes. Falei agora com, diz o Escobar, falei agora com o Lope. Com quem o senhor falou? Não, com o Lope velho. O Lope velho. O cara só tem uns filhos do João Lopes por aí. Ele faleceu em Acorá, eu acho. Eu acho que sim. Eu conheci ele. Conheceu ele? Era um índio taura. De fala fina e jeitoso, manhoso, entendeu, né? Mas era homem deles, né? Quais que foram os seus opositores na eleição? Quando eu ganhei a primeira vez? Antoninho Boiarski Lopes. Esse que depois veio a ser superintendente da Cotrijuí. Mora ali, na saída aí. Depois o Tarumã lá à direita, lá, o primeiro morador que tu enxergar lá, ele mora lá, meu amigo. Hoje é meu companheiro político. Antoninho Boiarski Lopes e tinha legenda. E o Elzevir Schossler, que era tesoureiro, um homem muito correto, o homem deles que eles criaram ali, que era o tesoureiro da prefeitura aí. Elzevir Schossler. E o vice único era o Gordo Rutilli, agora o Gordo é apelido dele. Como é que era o nome dele, cacete? Não estou lembrando bem agora. Ai. Depois eu vou me lembrar. O Gordo Rutilli era o vice único. E era eu, candidato, e o professor Romirto, e o professor, o irmão do Agenor Savariz, o professor Milton Savariz, eu e o professor Milton, e o Gentil Maboni de vice. Ele é vivo ainda. O Milton é vivo, e o Gentil é falecido. Volta e meia ele aparece nessas putarias eletrônicas aí, não. Rede social. Sim, numa dessas aí. Pergunto às vezes os opositores, porque a história ela se escreve com os que ganharam. A gente geralmente não sabe quem foram os que perderam. Sim. A gente vai lá na prefeitura, tem a galeria dos prefeitos, né? Não tem a galeria dos que concorreram e não conseguiram obter a vaga. Então... Mas tu viu lá a pintura do Bobinho lá 2 vezes ou não? Sabe quanto tempo eu não vou lá? Desde 1926, desde 1966. Depois que eu fui para a prisão, o Estevão me arrastou um dia lá para cima, ligeiro, que ele queria me mostrar um negócio, mas só entrei e já desci. Nunca mais eu fui na prefeitura. Só embaixo para pagar impostos e não fui lá para cima. 2006 ou 96? 96. Já que o senhor falou sobre isso, o senhor gostaria de comentar esse episódio da sua vida? É um episódio polêmico. Qual é o problema que tem? Meu livro é um livro aberto. Não tem segredo para não contar. Conta tudo o que tu quiser. Não, da sua vida que talvez tenha marcado de forma negativa. Só vou te dizer uma coisa para ti, ó. A coisa pior que existe para nós, da nossa vida, é a morte. Essa não tem volta. E depois dela vem a prisão. E eu acho que ela vem ainda antes de uma deficiência grave adquirida ou que você adquirida de nascença ou que você adquiriu no caminho. Eu acho que ainda a prisão é a pior de todas. Primeiro é a morte, depois vem a prisão. Não tem coisa pior que isso. Eu dizia pro Jânio,
que nós era muito amigos e nós se tratava e em público não, mas nós juntos. Ah, vai tomar no teu cu. E dizia tudo coisa que irmãos dizem entre si e tal, e, né? Nós era que nem irmão, eu e Jânio. João, falei com o Celso Bernardi. Porque tudo que tem, agora vou fazer um parênteses, tudo que tem nessa bosta de bom aqui, tudo que tem nessa bosta de bom aí, tudo que tem aí, tem a mão direta ou indiretamente do grande cientista e líder político estadual Celso Bernardi. Mas o grande cara o grande líder, cientista político, maior cientista político que o Rio Grande tem, não é Pedro Simi, não é nessas merda aí, é Celso Bernardi, filho de Chapeta. E eles não valorizam isso. Assim como não vão valorizar muito o Dr. Luiz Antônio, que com a família dele veio construir a obra do século. Isso ali é a obra do século. Um auditório dessa magnitude, dessa grandeza, entendeu? Dessa fineza, entendeu? Isso, e não valorizam muito. Porque um povo, para se desenvolver, tu tem que pegar os orelhudos e fincar lá para dentro e botar um líder, um inteligente lá na frente e mandar o verbo para eles. Senão não alinham nunca. Assim solto, fica sempre pior que boi no campo. Tem que atracar lá para dentro, tentar aliciar, chegar lá e contar o beabá para eles. Entendeu? Vai serviço. Eu queria fazer isso. Era meu sonho. Corria atrás para Brasília e para Mariana, nunca consegui. O Luiz Antônio veio aqui e construiu. E mérito, sabe quem induziu ele, quem construiu todo, ele devia ter a ideia para fazer, porque ele sabia que eu falava disso para ele, entendeu, né? Isso aprendi a gostar quando estive na Cotrigil uma vez, eu olhei o auditório deles e achei aquilo um negócio máximo, mas vai lá olhar o auditório da Cotrigil e compara com isso aqui, né? Tu vai ver que isso é uma porcaria contra isso aqui, entendeu? E eu apelidei, se tu ouvir falar da obra do século, essas são referências do Dorival, do João Stampa. E eu não fui na inauguração. Entendeu? E essa menina, a professora Kátia, foi que construiu tudo isso. Mas o Celso Bernardi é o grande artífice de todas essas coisas. Celso Bernardi foi o paredão para tudo aí. A referência e tal. Eu vou tentar explicar da onde se originou a cadeia. Pode ser de forma resumida, até para a gente não entrar muito em detalhes. Não tem como resumir muito. Eu vou te falar então. Quando nós pegamos o município do MDB aqui, não tinha nada. Eles só tinham uma máquina pública bem pequenininha, enxuta, as contas enxutas, mas não tinha nenhuma obra de estrada, ponte, colégios, obra de envergadura, nada, e encrenca os montes para acertar, e folia, e para tudo que é lado. Eu e o Jânio, com o Gentil, nós trouxemos o Gentil de volta para cá, eles tinham expurgado ele daqui, botaram na Cotrigil, lá em Santo Augusto, porque ele incomodava politicamente. A Cotrigil era deles aqui. Tudo era aqui, era deles. Eles mandavam em tudo. A igreja, as igrejas, os sindicatos dos trabalhadores rurais, o Antoninho Lopes, o meu opositor, foi muito tempo presidente, a Cotrigil, tudo eles comandavam, todo o campo de futebol. Brigaram aqui contra os caras da arena e os Enéas foram lá construir o Pampeiro lá. Só para você ter uma ideia, o fundo dessa coisa toda, entendeu, né? Aonde que eu fui me meter, né? E aí nós começamos a construir. Bom, a primeira coisa que nós fizemos, nós começamos a não medir consequência. Nem eu, nem o Jânio, nenhum de nós dois pegou um puto pila desse município e dessa comunidade. Nós nunca se apropriamos indebitamente para nada. Nem para pagar chinedo, nem para comprar caminhão Scania, nem para comprar fazenda, nem para construir prédio fora daqui, casa e orgia e o caralho. Todo o dinheiro que nós reunia, nós gastava pelo povo e com o povo. Tu entendeu? O Jânio era a mesma coisa.
E do Jânio eles nem falam. Quem fala do Jânio sou eu. Os outros nem falam do Jânio. Tu entendeu? Foi o maior cara aí que pisou aí. Se ele tivesse aí, era tudo diferente. Ele e a Marli Terezinha, minha esposa. Os dois. Isso é tudo diferente. Tudo diferente. Tudo diferente. Para melhor. Bom, nós começamos a investir, gastar e não olhava para os lados. Começamos a instituir o transporte escolar no governo do Colares. E aí começamos a meter. Eu comprei o primeiro ônibus, no meu primeiro mandato ainda. Comprei um ônibus grandão. Comprei lá em Porto Alegre, financiado pela Caixa Federal, e fui buscar lá em Cachoeira do Sul. Trouxe ônibus. E esse ônibus fazia a rota pela RS lá em cima, e lá nos Grima, até lá nos Grima, e buscar os alunos lá de cima, as crianças de lá, dos dois lados, do lado de cá e do outro lado, todos eles vieram no Anchieta estudar. Tempo que a minha filha estudava ali. O Cudes mais novo estudava aí. Dá para dar o Rubem Cudes estudava aí. Estudava junto com a minha filha. Tá? Só para te dar um exemplo. E nós não olhava. Máquina nós compramos. Instalamos a agência do Banco do Brasil aqui. Fizemos o maior Fundec, que era um financiamento que o Banco do Brasil fazia para as comunidades. Começamos a fazer microbacia, que ninguém mais fala em microbacia, ninguém mais faz. Depois de mim, nunca mais ninguém fez. Isso tem que ter peito. Tu entendeu? Nunca mais ninguém fez. E nós promovemos, começamos a gastar. Nós gastamos muito. E gastamos muito mesmo quando nós anexamos Inhacorá. Porque o Inhacorá, eu já fiz umas estradas na cara de Inhacorá e deixei eles loucos. Para aliciar eles de uma vez, para chutar a Catuípe, entendeu, né? E o pobre dos Milindros, de Jesus, meu amigo, eles queriam crucificar ele. E eu cuidei sempre do velhinho. Não deixei. Um sábado de tarde queriam fazer uma reunião lá no galpão do Antoninho para crucificar os Milindros, e eu não deixei. Né? E daí desfizemos a comissão, daí eles se decepcionaram, a comissão de emancipação que eles tinham lá de anexação, desfizemos a comissão, e aí quem ia, a partir daquele dia, os seus Milindros ia ser o porta-voz, aí, e a gente sempre estava lá toda hora, né? E eu fiz horrores dentro do Inhacorá, nós gastamos e investimos muito, e a conta foi subindo. Quando eu elegi o Jânio, ganhamos com 320 e poucos votos deles, junto com o Inhacorá. O Jânio precisava botar o pé no freio. O que o Jânio fez? Botou o pé no acelerador. Trocou de pé. E eu estava aí fora, 6 anos, cansado da luta, né? Isso foi uma luta, Deus o livre. É muita coisa que nós fazíamos. Isso já... E essas estradas bravas, sem duplicação, auto velho, a primeiro meu auto era uma Belina. Depois, no último tempo, já andava com um golzinho. É uma loucura para ir a Porto Alegre, nós vamos para lá e para cá. Gastamos muito, investimos muito, começamos a empregar gente, isso é verdade, também dar emprego para as pessoas, que todo mundo berra, era emprego, todo mundo que precisava de emprego, não tinha. Mas nós fizemos aqui, ó. Vim aqui, fiz a maior briga da história, só não fui pro cano porque ele não tinha coragem suficiente, senão ele ia me pagar atrás do hospital aí, o velho Melo. Tomei o hospital dele. Comprei, mas meio tomado. Chamei ele em cima da prefeitura, hoje ou tu vende, senão já está o advogado ali de Birubá e já está o advogado com o meu secretário lá para fazer a desapropriação. Eu aqui não vou falar 1 centímetro que não é. Então, olha aqui, obras grandes que eu fiz aqui, ó. No governo Simão eu fui 5 vezes, no mínimo 6, com o diretor Borba lá na CRT para programar, para prorrogar o que eu tinha que pagar para eles. Da central da CRT, o Jânio instalou depois. E nós fomos gastando. Nossa, se vocês têm hora, podemos marcar mais um dia para continuar, não tem nada. Boa noite, o que vocês quiserem. Olha aqui, os grandes feitos. A CRT, as microbacias, o Fundec saiu no início do governo do Jânio. O hospital, o transporte escolar e as estradas para tudo que é lado. E a continuação do calçamento. Que isso Herbert Hintz fazia aqui, o calçamento. As ruas, eu vou contigo e mostro onde é que eles faziam.
muito bem feito. Tudo manual e tudo com cepo, socado. 3 obras importantes foi o hospital e a instalação de um serviço de saúde de fundamento com 3, 4 médicos, entendeu, né? Com 3, 4 médicos. 3, 4, não sei quantos. Uma hora 3, outra hora 4. O hospital, a CRT, da descagem direta, o transporte escolar. Não aquele que o Colares dava, uma Kombi, um Fuquinha, não. Nós começamos a comprar ônibus, botar. Fazer tudo daí. Estrada, compramos máquinas, fazer estrada para tudo que é lado. E a anexação do Inhacorá. Para mim, sim, esses foram os grandes feitos. Porque eles tiveram as suas consequências. Tá? O que aconteceu com o João Stamp que ele foi para a cadeia? Daí eu descuidava e o secretariado, um bando de filha da puta, daí uns já diziam assim, olha, prefeito, não faça isso que vai dar problema. Ou eu sou um homem ou um rato, faça aí, depois eu vou dar um jeito. Que vai dar um jeito o quê? Daí veio a Constituição de 88 e veio para fuder, né? O primeiro prefeito condenado e botado na cadeia do Rio Grande do Sul fui eu. O MP me pegou e não soltou mais. Daí começou o segundo processo, se defender mal. Um bando de filha da puta, se me defender mal, sem botar dinheiro, não tinha dinheiro, eu sempre era um pelado. Eu dava tudo, até do meu cheque, dava para o povo. Tu entendeu? Eu nunca peguei para mim, só dava para eles, e dava, eles precisavam de meus carros, e vamos para frente, depois vamos ver como é que vai ser. E aí, daí o Jânio veio, eu estava lá em Porto Alegre falando com o Celso, eu falei com o Celso e tal, e o Celso armando advogado, tu tem que te defender, porque senão isso aí vai dar problema, porque o Jânio dizia, eu sou advogado, eu sei como é que é essa Constituição, é para fuder e tal. Vai tomar no teu cu, Jânio. Se eu tiver que ir para a cadeia, que eu vá também. Veja só o que eu fui dizer. Eu vou para a cadeia, mas eu não pensei na minha mulher, nos meus filhos, não pensei em ninguém. E aí o troço ficou trágico depois. E aí o Jânio, daí entrou, isso já no mandato do Jânio. E as minhas pendengas estavam lá penduradas, tinha que se defender e mal defendido e tal. Depois eu fiquei candidato de novo e me elegi de novo, eu e o Dr. José Massalai. Estourou as contas para tudo que é lado, pegou dinheiro de verbas federais e botou na folha de pagamento, que a folha de pagamento começou no governo dele ficar assim, com o Inhacorá junto, entendeu? Aí ele empurrou um monte de coisa de vantagem para o Inhacorá. O Inhacorá deve isso para nós. Mas está tudo velado, tudo quieto. E eu silenciei. Daí eu ganhei as eleições, assumi a prefeitura e 1 ano e meio o Jânio se acidentou, se suicidou. Daí eu fiquei mais quieto ainda, né? E os vereadores nossos começaram, que eles queriam privilégio, continuar mordendo de privilégio, e eu tive que trancar o pé na maçaroca, entendeu? E aí que começou o troço. E os meus delitos que eram irregularidade administrativa, entendeu? E o tribunal apontava, o Ministério Público denunciava. Daí tu vai dizer o quê? Tu fez errado, assinou sabendo que estava errado, tu fez. Tu vai dizer para que tribunal que tu não sabia, que não dava, não sei o quê? E mal defendido. Daí surgiu a cadeia. E daí eu fiquei sozinho, daí vem um outro problema, é o seguinte, daí alguns companheiros ficam contra você, e principalmente, entendeu? E os adversários ganham fama daí. Fica um galo. Eu fiquei o lixo da sociedade. E convivi sozinho com isso. E nunca envolvi pessoas que estavam na berlinda desse processo, entendeu? Não envolvi ninguém. Matei no osso do peito, o Jânio morreu e eu matei no osso do peito. E eu nunca disse que o Jânio foi um prefeito ruim, que gastou demais e que não devia ter gastado. Isso eu nunca disse, estou falando agora. Eu nunca disse isso em público, em lugar nenhum. Aguentei o osso do peito. Aguentei no osso do peito sozinho. Tu entendeu? E aí, então, esse é o fato. E aí depois vem a decorrência, depois vem as outras coisas da prisão. Essas são horríveis, né? Essas são horríveis. Acho que foi bom a gente ter comentado sobre isso, porque, enfim, dentre as administrações, acho que o fato mais polêmico que aconteceu. Então, é bom que a gente tenha elucidado
o que aconteceu. E a gente já tá... Olha aqui, ó, quer ver uma coisa? Tu quer ver uma testemunha? Tu olhou em roda de ti? Tu olhou em roda dessa sala de ti? Sabe onde é que tu tá? Olhou? Já assimilou? Essa casa aqui é de favor. Essa casa é de favor. É da sogra da minha filha que está lá em cima, em Curitiba. E nós estamos morando aqui. Estou de favor nessa casa. Eu não tenho casa, perdi minha casa. Mas os meus filhos que estão fora, tudo gigantes da natureza. Qual que é o grande aprendizado disso tudo? Dessa passagem pela vida política? Eu não passei ainda, estou dentro. Não passei ainda. Assim que eu arrumar um pouco de dinheiro que eu não tive, que eu tive que congelar o projeto do PL agora, essa vez tive que abortar ele, né? Eu vou ser o prefeito de Chapeta, isso tu vai escutar na história, tu ainda vai vir entrevistar o prefeito de novo. Pode te preparar aí. Que eu tenho 70 anos, mas eu sinto uma jovialidade, eu sou galo e tenho boa saúde. E os caras chegam a falar, isso que eu tô tudo arrebentado, ósseamente, mas aí tem conserto. Os caras dizem, mas tu não fica velho nunca, mas tu não envelhece. Digo, não, para um pouquinho, não é assim também. Tu acha que 70 anos é mole? Né? Mas eu tô galo. E por que essa ambição de voltar para a política? Hein? Por que esse objetivo? O Chapeta precisa disso. Precisa da minha volta. Não é porque eu quero. Chapeta precisa da minha volta. Tem mais alguma coisa que o senhor tenha se recordado, gostaria de deixar registrado nessa... Não sei, porque o tempo é muito curto e eu sou muito... me empolgo, e que nem o Marco Antônio disse que quando eu vou no supermercado me empolga, né? Porque ele não sabe que tem que comprar tudo em casa, né? O pai vai no supermercado, ele se empolga. Não, mas não é se empolga, tem que comprar as coisas, precisa, chega em casa, depois faltou isso, faltou isso. Como que o senhor se sentiu relembrando essas memórias do passado? Eu me sinto bem. Eu não tenho remorsos. Eu não tenho remorsos. Porque, quer ver uma coisa? Ó, se eu tivesse sido um homem do mal, se eu tivesse feito... Fiz umas coisas erradas, mas se eu tivesse feito mal para a sociedade, então eles não me adorariam. Tu tem que vir num lugar público. Tu experimenta. Em qualquer lugar que tu chegar a partir de hoje. Eu nunca te vi, eu não sabia quem tu era e talvez eu também não tinha, não sei quem vocês são dos jovens, entendeu? Não sei nem quem são, eu não perguntei. Isso não é, isso é importante, mas não é providencial, entendeu? Né? Mas quando vocês saírem por aqui, me enxergar por aí, experimenta num banco, no supermercado, quando tu chega e o João tá entrando, daí tu olha só, e depois tem uma coisa, não sou demagogo, não sou vaselina, não sou covarde, não sou filha da puta, não sou ordinário. Não tem, comigo só tem uma coisa, eu sou um homem do papo reto. Isso é, se tu não sentiu isso, eu vou reto, não tem volta, entendeu, né? Mas não tenho maldade, e não sou radical, como eles dizem às vezes, sou uma cara mais conterrâneo, mais... Olha, o Massalai também, eu tive inimizade tempo com ele, agora acabei apoiando ele, entendeu, né? Seu João, Fala. para a gente encerrar a nossa entrevista, o senhor gostaria de deixar uma mensagem final para os seus filhos, para os seus netos, para as próximas gerações da sua família que vão poder ver essa entrevista no futuro? E verás que um filho teu não foge à luta. Isso diz muita coisa. O pensador que criou essa frase não foi para acaso. E verás que um filho teu não foge à luta. Interpreta isso, daí tu vai ver que sai tudo isso aí. Vi também que o senhor se emocionou lembrando da sua família hoje. Foi. É tudo. O resto não é nada. Por isso que eu digo para vocês que vocês são dois guri. Cada caso é um caso. Mas se vocês armarem uma parceira, armarem uma namorada, tiverem uma mulher, tiverem filhos, vocês fiquem sabendo que hoje vocês estiveram na casa de um louco. E eu disse para vocês que vocês não trocam a mãe dos filhos de vocês por nada. Porque ela é insubstituível.